Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu quero cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor, passando aqui para deixar uma reflexão para nós, porque tanto vai para você como para mim também. Antes da palavra ir para você, primeiro ela vem para mim. Então já estava com saudade, né? Mas o Senhor, Ele sempre prepara um momento para nós nos reencontrarmos. E isso é muito bom. Eu quero deixar aqui no livro de Lucas capítulo 4. E alguns versículos, a começar do primeiro, que diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. Eu gosto muito dessa passagem em que Jesus, glória a Deus, ele já veio ao mundo com um propósito, né, de nos justificar, porque ele não faz nada. O nosso Deus, ele não faz nada sem propósito. Era necessário Jesus descer à terra, se fazer homem, né, para nos entender as nossas fraquezas, entender quando muitas vezes nós estamos fracos. E nessa passagem de Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus, saindo do Jordão, ele foi levado ao deserto. Ou seja, acabando João Batista, que era primo de Jesus, de batizar Jesus nas águas, ali aconteceu um mistério muito grande, porque quando João Batista batiza Jesus, apareceu a pomba, que simboliza o Espírito Santo, e logo depois Jesus é levado ao deserto. Glória a Deus. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, e ali ele passou 40 dias e 40 noites, jejuando, orando, se preparando. Jesus orando, Jesus estava orando. Se Jesus orou e passou pela perseguição do nosso adversário, imagine eu e você. Glória a Deus. Quando oramos, oração, quanto mais oramos, mais ele se levanta. Quanto mais oramos, mais somos perseguidos. Porque o propósito de Satanás é que a gente não ore. Porque o que somos nós sem oração? Você ora, você fala com Deus. E quem fala com Deus tem resposta. Glória ao nome de Jesus. E quando Jesus passou os 40 dias e noites, o diabo foi tentar Jesus naquilo que ele estava necessitando. O quê? Jesus teve fome. E ele não apresentou outra coisa. Ele disse para Jesus, e disse-lhe o diabo: Se tu és filho de Deus. Ele sabia que Jesus era filho de Deus, mas ele queria colocar dúvida na mente de Jesus. Muitas vezes ele quer colocar dúvida na nossa mente, mas Jesus, ele sabia a sua identidade e para que ele veio. Glória a Deus. Se tu és, vê que atrevimento, filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E ele sabia que Jesus tinha poder para isso. Jesus tem poder para isso. O próprio Jesus já havia dito que tudo que ele pedisse ao Pai dele, ele faria. E o diabo sabia disso. Mas Jesus, ele não precisa provar nada. Ele não
não precisa provar para ninguém, nem para Satanás, que ele é Deus, que ele faz. Oh, glória ao nome de Jesus. Jesus responde: nem só de pão, glória a Deus, viverá o homem, mas de toda a palavra. Eu entendo quando Jesus responde isso, irmão Joselito, que a palavra é melhor do que qualquer coisa. Com a palavra, tudo que foi feito foi no poder da palavra. A palavra, ela tem o poder de abençoar, mas ela também tem o poder de amaldiçoar. Mas vamos mais em frente. Glória a Deus. Versículo 5 diz assim: e o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. O diabo mostrou tudo que era do mundo, porque a única coisa que ele pode oferecer é as coisas do mundo. O céu não pertence mais a ele, então ele só pode apresentar e oferecer as coisas do mundo. E o que era que ele queria fazer aqui? Versículo 6: e disse-lhe o diabo: dar-te-ei. Primeiro ele apresentou, depois ele disse: eu te darei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Ele esqueceu que o reino de Deus não era desse mundo. Jesus não veio para ficar aqui. Jesus veio cumprir uma missão. E Jesus lhe respondeu e disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Glória a Deus. Veja que desde o início o diabo, o desejo dele é que nós, começou com Jesus, nos prostremos a Ele, adoremos a Ele. Mas só a um Deus devemos adorar. Oh, glória a Deus. Ele não desiste. Você observa que Satanás não desiste. Ele não desiste. Glória ao nome de Jesus. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Eita, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guarde, glória a Deus, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Ele também tentou Jesus pelo Salmo 91. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus sempre repreendendo e colocando Satanás no lugar dele. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus não tinha necessidade de fazer nada naquela hora para que Satanás visse. Não, de maneira nenhuma. É por isso que muitas vezes você pede a Jesus e não recebe, porque você pede para que alguém veja. Veja que quando Ana mudou a sua oração, Deus entregou a Ana Samuel. Ela pediu um filho para a glória de Deus. E se o Senhor o desse, ela o devolveria para o Senhor. Porque Ana entendeu que tudo é dele, tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por ele. Oh, glória! Eu acho muito linda essa passagem. Então, quando Ana entendeu, Deus lhe entregou Samuel. Glória a Deus. Versículo 13, para a gente finalizar. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Por algum tempo, isso significa que ele ia voltar. Mas Jesus estava preparado. Em outras traduções diz que os anjos o serviram. Você não precisa
fazer pacto com Ele, com as trevas. Você não precisa pedir nada a Ele. Você só precisa resistir. Porque quando você resiste, os anjos vêm e serve, porque serviram a Jesus e também eles servem a nós. Glória a Deus. É só ficar na posição que Deus, Ele quer, que Ele ordena, que Ele deseja. Então levante a sua cabeça nesta noite, porque se Jesus passou pela prova, pela tentação e Ele resistiu, Ele também nos dá força para a gente resistir nos dias maus. Amém? Você não vai parar, você não vai desistir. A ordem é para você seguir em frente. E que Deus abençoe a tua vida nesta noite, nesse momento. Eu não sei o horário que você vai ouvir essa mensagem. Tome posse, guarda no teu coração, porque se você ainda não passou, mas vai passar, e quando você estiver passando, você vai lembrar: se Jesus venceu, eu também vou vencer. Amém? Que Deus abençoe a todo o povo de Deus.